Olá! Nossa! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Isabela Sócia, eu sou a blogueirinha das emoções e eu tô aqui para te ajudar como sofrer menos e se realizar mais na sua vida. A gente tá na semana do desafio das emoções. Hoje lá no Instagram eu tô falando de raiva e por aqui eu tô aproveitando que ontem eu falei de tristeza, hoje eu falei de raiva. Aqui, nesse vídeo do YouTube hoje, eu vou falar de frustração. O que é a frustração, como superar a frustração, como lidar com a frustração. Então, primeiro de tudo, já vamos direto ao ponto. O que é a frustração? A frustração é uma emoção. E assim como qualquer emoção, ela tem gatilhos, ela tem sintomas e ela tem função. Diferente da tristeza e da raiva, a frustração é uma emoção complexa. Como assim emoção complexa? Da mesma forma que existem sílabas simples que são, por exemplo... Gente, eu sou pedagoga, então é o meu jeitinho de explicar, tá? Sílabas simples é, por exemplo, o ba, be, bi, bo, bu, que tem duas letras, o ba, o b mais o a, ba. Sílaba complexa seria o bra, bre, bri, bro, bru, que tem o B, o R e o A, faz o bra, é a sílaba complexa. Uma emoção simples é uma emoção purinha, que tem ela e só ela. Uma emoção complexa é a junção ou é a derivação de uma outra emoção. A frustração é uma emoção complexa, ou seja, ela é a junção da raiva com a tristeza. A raiva com a tristeza juntas se transforma na frustração. Então você vai lembrar qual é a função da raiva, qual é a função da tristeza, quais são os sintomas, quais são os gatilhos dessas duas emoções e você vai perceber que é exatamente isso que é a frustração. O principal gatilho da frustração é uma expectativa que não corresponde com a realidade, uma expectativa incoerente com a realidade. Ou seja, você pode esperar alguma coisa do outro, do jubileu, você pode esperar alguma coisa de uma situação, você pode esperar alguma coisa de um produto que você comprou. E quando essa expectativa não condiz com a realidade, você se frustra. Muitas vezes essa expectativa frustrada é um combinado que você fez clara e abertamente, ou um combinado que você acha que tá combinado, mas que como ele foi subentendido, nunca foi dito, você se frustra. A frustração, ela pode acontecer também se você se decepciona com você mesmo, se você se decepciona com aquilo que você achou que ia acontecer, mas não aconteceu. Então, a frustração, ela acontece quando uma expectativa não condiz com a realidade. Eu acho que até aqui ficou bem claro e disso talvez você já até já sabia. Quais são os sintomas da frustração? Pelo fato da frustração ser uma emoção complexa, os sintomas dela são um pouco mais complexos também. E por isso se torne um pouco mais confuso de perceber que você está frustrado. Porque pelo fato de ser uma emoção complexa, ela tem nuances de raiva e nuances de tristeza. E se você está participando do desafio das emoções, você sabe que os sintomas da tristeza são sintomas de fraqueza, são sintomas de incapacidade. Enquanto o sintoma da raiva, em contrapartida, são sintomas de expansão, são sintomas de força, são sintomas de fazer acontecer. Sintomas de coração palpitando, de te fazer se movimentar. Então, muitas vezes, a frustração, ela acontece em partes, em etapas. Pode ser que você ache, putz, tô com raiva, eu acho que eu tô sentindo raiva. E aí você lida com aquela emoção como se fosse raiva. E logo depois da raiva vem uma tristeza. E aí você percebe, putz, então eu fiquei frustrado. Ou vice-versa, vem primeiro a tristeza, você se fortalece e depois você sente a raiva, sente a força. E a função da frustração é te mostrar que as coisas não saíram como planejado. E que é importante que você se relacione mais com a realidade do que com a sua imaginação, do que com o seu imaginário. Porque se você tá muito dentro do seu imaginário, vai ser muito difícil que as coisas sempre saiam conforme o seu planejado. Então a função da frustração é te obrigar a lidar com a realidade, é te obrigar a lidar com aquilo que está na sua frente, é te tirar do seu mundo para que você realmente ingresse no mundo real. A função da frustração é te obrigar a se relacionar com as pessoas,
porque ela é uma emoção que junta com a tristeza e ela é uma emoção que te coloca em movimento, porque ela tem raiva também. Mais do que isso, a frustração existe para te colocar em contato com a realidade, para te chocar com a realidade. Isso não significa que você não vai mais ter expectativa. A expectativa existe justamente para que você tenha intenção naquilo que você faz, para que você coloque um porquê, um motivo nas suas ações. Mas quando as coisas não saem conforme o esperado, você precisa saber lidar com essa frustração. Você precisa saber o que fazer a partir da dor da frustração. E esse é o ponto, como é que você vai lidar com a frustração? Você vai perceber os sintomas, os primeiros sintomas. Lembra que eu falei que talvez você ache que é raiva ou que é tristeza inicialmente? Você vai lidar com os sintomas da raiva, você vai lidar com os sintomas da tristeza e a partir disso você vai descobrir ou não que é uma frustração. Normalmente não é de cara que você sabe uma frustração, mas você consegue saber que é frustração observando o gatilho também. Então, da mesma forma que você lida com a raiva, da mesma forma que você lida com a tristeza, é a forma como você vai lidar com a frustração. Sempre lembrando e sempre levando em conta que a frustração existe para te colocar em choque, para te colocar em contato com a realidade. Então, se disponha a olhar para o que está realmente acontecendo, ao invés de ficar buscando desculpas dentro de você, dentro da sua imaginação. Olha para a situação concreta, olha para a situação real, desvincula o seu sentir de uma pessoa específica, desvincula o seu sentir de nomes e entenda a situação do jeitinho que ela é para você conseguir então seguir em frente com lucidez, com sobriedade, fazendo escolhas que sejam inteligentes, fazendo escolhas que sejam relevantes de verdade para sua vida, escolhas construtivas e não escolhas destrutivas. Mas isso você já aprendeu quando eu falei de raiva, né? Agora que você já aprendeu a lidar com a frustração, te cabe seguir em frente com a sua vida, identificar as frustrações, identificar quando você se sente frustrado, lidar com a realidade e não com o seu imaginário e seguir em frente. Tomar as escolhas com sobriedade, tomar decisões com sobriedade, fazer escolhas com lucidez e todo esse movimento, toda essa semana do desafio das emoções, ela está acontecendo justamente para que você receba uma boa dose de lucidez e se torne uma pessoa sóbria na hora de fazer as suas escolhas, na hora de ter as suas reações emocionais. Eu sou Isabela Sócio, eu sou a blogueirinha das emoções e, gente, curte, comenta e compartilha esse vídeo se te ajudou. Um beijo!